Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho num material muito interessante sobre os fundamentos da geografia, um material que a professora Fabiana nos enviou. Olá! E o objetivo dela é muito bacana, né? Ajudar os alunos a entenderem a matéria de uma forma mais profunda. Exato. E a nossa missão aqui vai ser essa também. Vamos desvendar esse conteúdo que começa lá nos gregos, nos primeiros mapas. E vai até as discussões mais atuais, tipo sobre os nossos territórios digitais. É uma jornada e tanto. Com certeza. E é fascinante porque, como o material mostra, geografia não é só decorar nome de capital, né? Nem de longe. É, na verdade, uma lente para a gente entender o mundo. É sobre essa relação, essa dança constante entre a sociedade e a natureza. Uma dança que, às vezes, é bem conflituosa, por sinal. Evoluiu de uma simples curiosidade, tipo, o que será que tem do outro lado da montanha? Para uma ferramenta poderosa de análise social. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo mesmo. A palavra geografia vem do grego geo, terra, e grafia, descrição. Descrição da Terra. Mas só descrever a Terra soa um pouco vago, não acha? Descrever o que exatamente? Essa é a pergunta-chave. E o material já responde que nunca foi só sobre descrever, sei lá, rios e montanhas. Sempre foi sobre descrever o mundo habitado. O mundo com gente dentro? Isso, o texto até cita aquela pintura famosa O Geógrafo de Vermeer. É a imagem perfeita disso. Um cara cercado de mapas, de instrumentos, olhando pela janela. Ele não está só medindo o planeta. Não. Ele está interpretando. Ele está pensando a relação entre o conhecimento que ele tem ali, nos mapas, e o mundo lá fora. Faz todo sentido. E o material dá muito crédito aos gregos por terem, digamos, começado essa brincadeira. Por que eles especificamente? Olha, o texto aponta que foi quase por necessidade. A localização da Grécia Antiga era uma verdadeira encruzilhada. Entre Europa, Ásia, África? Exato. O comércio era muito intenso. E para navegar, para comprar, para vender, você precisa de informação, precisa de mapa. Não era só filosofia, era uma questão econômica e até militar. Entendi. Então os primeiros mapas eram mais ferramentas de trabalho do que itens de decoração. Totalmente. O material menciona um mapa de Anaximandro, lá de 540 a.C., como o primeiro mapa-mundi realista. Realista com muitas aspas, imagino. Muitas aspas, não era nada parecido com o que a gente conhece. Era um disco plano, com a Grécia no centro, claro, e um oceano em volta. Mas qual foi a grande sacada dele, então? Foi tentar usar uma lógica, proporções, um sistema, em vez de só se basear em mitologia. E o material também lembra de Heródoto. O pai da história. Isso, mas que também era um geógrafo de primeira. Ele viajava, anotava os costumes dos povos e tentava entender, por exemplo, como o clima do Egito influenciava a vida das pessoas. Ah, isso já é uma semente de uma geografia mais analítica, né? Que busca as causas. Já é a sementinha, sim. Uma semente que, como o texto mostra, demorou um pouco para germinar. O material dá um salto para as grandes navegações e depois para o século XIX, quando a geografia finalmente vira uma ciência de verdade. Exato, quando ela entra na universidade. Mas no começo ainda era muito focada na descrição, né? Um grande catálogo do mundo. E qual foi o pulo do gato? O que mudou? A grande virada que o material aponta como crucial é quando a geografia para de perguntar só o que e onde e começa a focar no porquê e no como. Ela deixa de ser um inventário. Deixa de ser um inventário e passa a ser uma ciência que busca explicar as relações por trás do que a gente vê. A citação do Nelson W. Sodré no texto é perfeita para isso. A do hibridismo? Essa mesma. Ele fala que a geografia é uma ciência híbrida. Tem um pé nas ciências humanas e o outro nas ciências da natureza. E é nesse caldeirão que as coisas ficam realmente interessantes. E é aí que o debate pega fogo. Porque começam a surgir as diferentes escolas de pensamento, as correntes, cada uma tentando explicar essa relação sociedade-espaço do seu jeito. E o material organiza isso muito bem. A primeira grande corrente que ele apresenta é o determinismo geográfico. Certo. Fim do século XIX, Alemanha, Friedrich Hatzel. Isso. E a ideia central é bem direta e hoje a gente pode dizer bem polêmica. Que seria? Basicamente, o meio natural determina o desenvolvimento da sociedade. O clima, o relevo,
Tudo isso definiria como um povo seria. Uau, tipo, o clima frio da Europa teria tornado os europeus mais trabalhadores e o clima tropical... Teria tornado outros povos mais, digamos, preguiçosos. É uma visão que coloca a natureza como uma grande protagonista. O ser humano seria quase um coadjuvante passivo. Pera um pouco. Essa ideia de que o lugar onde se nasce define o destino de um povo soa perigosa. E você tocou no ponto nevrálgico. O material destaca que essa corrente deu base para a teoria do espaço vital, do Hatzel. Que depois foi usada... Foi distorcida e usada pelo nazismo para justificar a expansão territorial. A ideia era que nações superiores precisavam de mais espaço e tinham direito de tomá-lo de nações inferiores. É um exemplo bem claro de como uma teoria geográfica pode ter consequências políticas terríveis. Devastadoras. E claro, alguém precisava reagir a isso. E quem fez isso? Os franceses. Como uma reação direta, surge o possibilismo geográfico com o Paul Vidal de Lablache. Ele vira o jogo. Como assim? A tese dele é o oposto. A natureza oferece possibilidades, mas é o ser humano, com sua cultura, sua técnica, que escolhe o que fazer. Ele não é um prisioneiro do meio. Ah, então ele devolve o poder de escolha para a sociedade. Não é sobre as cartas que a natureza te dá, mas como você joga com elas. Ótima analogia. É exatamente isso. Ele cria o conceito de gênero de vida, que é justamente o conjunto de técnicas e hábitos que um grupo usa para transformar a natureza e construir seu espaço. Entendi. Mas o pensamento não parou aí, né? O material avança para o século XX com outras abordagens. Sim, como a geografia quantitativa que surge nos anos 50. O mundo pós-guerra estava obcecado por dados, por matemática. E a geografia entrou nessa onda. Entrou com tudo. Tentou se transformar numa ciência exata, usando estatística para achar padrões, criar leis sobre distribuição de cidades, de indústrias. O material até cita o IBGE no Brasil. Que é um herdeiro direto dessa tradição, né? Usar números para mapear e entender o país. Mas essa abordagem não soa um pouco fria? Cadê as pessoas nisso tudo? As desigualdades? Essa foi exatamente a crítica que deu origem à corrente seguinte, nos anos 70. A geografia crítica. Com forte influência marxista? Total. Ela olha para o espaço e não vê números. Vê um campo de batalha. Um palco das contradições do capitalismo. Então, para a geografia crítica, um mapa da cidade não é só um mapa de ruas. Quem se beneficia com essa organização? O material cita dois nomes importantes aqui. O brasileiro Milton Santos, Que via a geografia como uma ferramenta para denunciar injustiças, e o francês Yves Lacoste com aquela frase super forte: a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. chocante, mas faz pensar sobre como o conhecimento do território é estratégico. E para fechar esse panorama, o material fala de uma abordagem que vai numa direção quase oposta, a geografia humanística. O foco muda completamente, né? Sim, é uma virada para o subjetivo. O que importa é que é a experiência vivida do indivíduo. O que um lugar significa para uma pessoa? Os laços afetivos, o sentimento de pertencimento, a memória, é a geografia da casa da avó. Essa é a que a gente sente na pele. Bom, passamos pela história de como os geógrafos pensam. Agora vamos abrir o que o material chama de caixa de ferramentas, os conceitos que eles usam. Vamos lá. E a primeira ferramenta, talvez a mais íntima, é o conceito de lugar. Lugar. O texto diz que é a porção do espaço onde a gente cria laços, identidade, minha casa, minha rua. Onde a gente se sente em casa. É o espaço com significado pessoal. E em oposição a isso, Os não lugares. Essa ideia é muito boa. É o saguão do aeroporto, a praça de alimentação do shopping. São espaços impessoais, poderiam ser em qualquer lugar do mundo. exato. Mas o texto faz uma ressalva inteligente. Um aeroporto que é um não lugar para o passageiro, Pode ser um lugar cheio de significado para quem trabalha lá todo dia. perfeito. A definição depende da experiência de cada um. Próxima ferramenta, paisagem. O que a gente vê e sente, basicamente. Basicamente. Mas tem uma profundidade aí. Olhar para uma paisagem é como ler um livro de história. Você vê as camadas de tempo. O rio que está ali há milênios, a igreja do século XVIII, o prédio espelhado construído ano passado. É um retrato do momento,
mas cheio de cicatrizes do passado. Exatamente. Próximo conceito, e esse é super importante: território. Qual a diferença entre território e um espaço qualquer? A palavra-chave aqui é poder. Território, como o material define, é um espaço delimitado e controlado por uma relação de poder. O exemplo clássico é o país, com suas fronteiras, suas leis. Mas não é só o Estado que exerce poder, certo? De jeito nenhum. O texto fala de territorialidade, que são as múltiplas formas de poder agindo no mesmo espaço. Numa mesma área da cidade, você tem a territorialidade do Estado, de uma empresa, de uma igreja, até de uma gangue. E aqui vem a parte que o material chama de para ir além, que eu achei incrível. A questão das territorialidades virtuais. Essa é a conexão com o hoje. Pense nas bolhas das redes sociais. O algoritmo cria um território invisível ao seu redor. Com suas próprias regras, sua própria linguagem. Seus cidadãos e seus inimigos. É a lógica do território aplicada a um espaço que não é físico. Isso muda tudo. Muda mesmo. Próximo conceito, região. Esse me parece mais administrativo. E é, em grande parte. Regionalizar é agrupar áreas com características parecidas para facilitar o estudo, o planejamento. É a gente criar um critério para poder organizar o espaço. Certo. E todos esses conceitos lugar, paisagem, território, região, eles se encaixam debaixo de um conceito maior. O grande guarda-chuva de tudo, o espaço geográfico. E a definição do Milton Santos é ótima. Conjunto indissociável de sistemas de ações e de objetos. Ou seja, em qualquer lugar, você tem objetos, tipo casas, ruas, rios, e ações, tipo as pessoas trabalhando, a informação circulando. E uma coisa não existe sem a outra. E para entender como isso mudou com o tempo, o material usa os 3 meios do Milton Santos. O primeiro é o meio natural. Pense no mundo antes das grandes máquinas. A vida era ditada pelos ciclos da natureza, o tempo da colheita, o ritmo do sol. Aí vem o meio técnico, com a Revolução Industrial. E aí tudo muda. A máquina, a ferrovia, a fábrica, o componente artificial se sobrepõe ao natural. E o mais importante, o tempo do relógio atropela o tempo da natureza. A sirene da fábrica vira a referência. Até chegarmos no nosso mundo, o meio técnico, científico, informacional. Que é o casamento da técnica com a ciência e a informação como motor de tudo. É o mundo da internet, dos satélites, da fibra ótica. E aqui que entra aquela ideia do aniquilamento do espaço pelo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, graças à tecnologia, a distância física importa cada vez menos. Eu faço uma videochamada com alguém no Japão instantaneamente. O espaço físico entre nós foi aniquilado pelo tempo zero da comunicação. As distâncias encolheram. Drasticamente. Que jornada, hein? A gente saiu da simples descrição da Terra pelos gregos e chegou numa ciência que lê o mundo, que enxerga o poder, a desigualdade, até os nossos sentimentos sobre os lugares. Fica muito claro que a geografia é uma ferramenta essencial para decifrar o presente. Sem dúvida. E o material nos deixa com uma provocação final perfeita. A gente viu toda essa evolução, falou das territorialidades virtuais. E a pergunta que fica no ar é: a geografia sempre estudou como a sociedade controla o espaço físico. Mas hoje a gente passa boa parte da vida em espaços digitais. Então, se o território é definido por relações de poder, quem está definindo as fronteiras e as regras nos territórios digitais que a gente habita todo dia? Quem são os donos desses novos continentes onde a gente passa tanto tempo? Exato. O material nos dá as ferramentas para analisar o mundo físico. O desafio que fica é usar essa mesma lente crítica para entender o mundo virtual que a gente está construindo agora.